Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas do LAC Concurso. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muita satisfação estou aqui para ministrar mais uma aula bastante específica da Lei 10.261 de 68. Para quem não sabe, essa é uma lei, tá certo, que trata do Estatuto do Funcionário Público Civil do Estado de São Paulo, e o professor chama de servidor público devido ao hábito, né? Porque a Constituição de 88 trouxe essa nomenclatura e passou a ser chamado funcionário público de servidor público, tá certo? Ok, vamos lá, né? Gente, só fazendo uma pequena ajuda à memória para vocês, o professor usou a seguinte estratégia para ministrar esse curso: a gente dividir o conteúdo no máximo possível. E a gente está dividindo o conteúdo da Lei 10.261 por capítulos, não é isso? E esse capítulo, dando sequência ao nosso curso, nós chamamos das disposições gerais. Professor, disposições gerais não quer dizer nada. Exatamente. Disposições gerais do título número 8. Professor, qual que é o título número 8 do Estatuto? Do procedimento disciplinar. Então, do procedimento disciplinar, tá certo? Disposições preliminares, uma aula bastante curta, artigo 268 a 271. Como a aula é curta, o professor faz uma explanação do título como um todo e depois a gente vai subdividir. Por exemplo, esse título aqui, 8, do procedimento disciplinar, ele é dividido em 6 capítulos, né? O primeiro capítulo é exatamente esse capítulo da aula de agora, desse instante, das disposições gerais. Nesse capítulo primeiro das disposições gerais, ele vai falar de coisas genéricas. Por exemplo, ele vai definir que os instrumentos para se apurar alguma infração serão sindicância ou processo administrativo, tá certo? Nas disposições gerais, ele também, já no artigo 268, ele vai falar o seguinte, que é garantido ao acusado a ampla defesa e o contraditório, tá certo? E nas disposições gerais, também o legislador irá definir quais são os casos que serão utilizados a sindicância e quais serão os casos utilizados o processo administrativo. Pode ter certeza que isso é grande potencial de ser cobrado na prova, tá certo? O capítulo número 2 vem detalhar a sindicância, né, os procedimentos da sindicância. Professor, onde que está quais infrações que serão apuradas pela sindicância? Nas disposições gerais. Professor, eu quero que você me adianta. Quais são, olha só, as infrações que serão apuradas pela sindicância? Você sabe que nós temos 2 procedimentos disciplinares. A sindicância, ok? A sindicância e o processo administrativo. A sindicância será utilizada em 3 casos. Nos casos onde a pena, previsto lá no artigo 251, seja a pena de repreensão, suspensão e de multa. Nesses 3 casos, tá certo? O acusado dessa infração, o procedimento disciplinar a ser utilizado será a sindicância. Professor, isso cai na prova? Claro que cai, né? Se tem a sindicância, qual que é o nome do outro procedimento? Processo administrativo. Pronto. Olha só, agora em 2 minutos, 3 minutos de aula, você já sabe uma coisa muito importante. Quais são os instrumentos utilizados para a apuração em procedimento disciplinar? Sindicância e processo administrativo. Professor, quantas penas nós temos? 6 penas. Então, são 3 casos para a sindicância, que eu já disse para vocês, que é, primeiro, repreensão, segundo, suspensão, terceiro, multa. Professor, os outros 3? Está na cara, vai ser o quê? Processo administrativo. Professor, demissão é um caso? É um caso. O segundo caso, professor, demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria e disponibilidade é o terceiro e último caso. O aluno tem que saber isso, e isso é cobrado em prova. No capítulo 3, vamos detalhar todos os procedimentos do processo administrativo, muito importante para vocês aí, principalmente porque eu tenho certeza que vocês serão servidores aí, e é muito bom saber as regras do jogo na qual você vai trabalhar, né? Capítulo 4, do processo por abandono do cargo ou função ou inassiduidade,
tranquilo, sem problemas. O capítulo 5 são 12 recursos e, finalmente, o capítulo 6 da revisão do processo. Então, aí, o título número 8, ele é subdividido em 6 capítulos e nós iremos trabalhar todos esses 6 capítulos no nosso curso, né? Professor, eu estou gostando demais dessa metodologia, da gente ver assunto por assunto. É legal. Agora, você estudar assunto por assunto, você tem que ter essa visão como um todo. Senão você perde o mérito, você perde aí o objetivo da aula. Valeu? Vamos lá então. Vamos lá. Capítulo número 1, das disposições gerais, artiguinhos 268 e 271. Cara, são aí, 68, 69, 70 e 71, 4 artiguinhos. Desses 4 artiguinhos, nós temos 3 artiguinhos fundamentais, importantes, papo reto com você. Eu não consigo visualizar um aluno competitivo se ele não souber o teor desses 3 artiguinhos, principalmente o 268, 269 e 270. Por exemplo, vamos lá, 268, vamos fazer a leitura e depois eu vou passar para vocês aqui 4 considerações fundamentais. Vamos lá. Artigo 268. A apuração das infrações será feita mediante sindicância ou processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Pronto, bacana, né? E aí, professor, qual que é a primeira consideração? Primeira coisa, quando que um servidor público, tá certo, ele vai passar por uma sindicância ou processo? Primeira coisa, ele vai passar quando ele descumprir algo do estatuto. Professor, dá exemplos. Tudo bem. Você lembra em aulas passadas que nós passamos lá, do dever? O que é o dever? A obrigação de fazer. E quando o servidor público, tá certo, tem a obrigação de fazer alguma coisa e deixa de fazer, ele está contrariando o estatuto do servidor público e tem que ser apurado, não tem as responsabilidades? Claro. Professor, outro exemplo. Proibição, ele é proibido de fazer, é proibido de agir, ele vai lá e faz. O que acontece? Mais uma vez, ele sofreu. Eu pergunto, o cara está lá, ele tem um dever de fazer e ele não faz. Ele cometeu o quê? Hein? Ele cometeu um crime? Não, ele não cometeu um crime. Esse sujeito cometeu uma infração. Professor, eu pensei que tal da infração fosse a mesma coisa de crime. Não é. E atenção, eu já vi provas de concurso público onde o examinador quis levar o candidato a pensar exatamente isso. Que infração fosse a mesma coisa de crime. Não são coisas distintas. Crime lá é lá com o professor Pedro Silas, direito penal, não é isso? Ele tem a obrigação de fazer as coisas, ok? Opa, professor, o que eu fiz aqui? Isso, né? Então aí, nós temos aí o que? As infrações. Primeira observação. Segundo, professor, ele cometeu uma infração. E aí? Aí vocês têm que parar um pouquinho, lembrar da nossa última aula, né? Que são das disposições preliminares. Você lembra? Olha, a autoridade competente identificou que fulano cometeu alguma infração. O que ele faz? Ele vai fazer lá um procedimento, né? Disposições preliminares, que é tipo um inquérito administrativo para a verificação, a vericidade dos fatos. Uma vez constatados que os fatos realmente procedem, aí a autoridade administrativa ele vai ter que abrir, tá certo, um processo aí disciplinar. E o processo disciplinar, nós temos 2 tipos: sindicância e processo administrativo. Muita atenção. São coisas diferentes, gente. Sindicância você vai utilizar para determinada situação e, claro, o processo administrativo em outras situações. Professor, eu quero saber. Gente, esse artigo 268, ele está muito vinculado, ao artigo 251. Professor, o que diz esse artigo 51? Ele fala das penas, não é isso? E nós temos lá 6 tipos de penas, não é isso? Ok, pronto. 3 tipos de penas, quando que a infração que ele cometeu será punida por determinada pena.
vai ser sindicância. E processo administrativo outro. Professor, mata lá essa para a gente. Ok. Sindicância. Quando que nós iremos utilizar sindicância? Em 3 casos. No caso de repreensão, suspensão e multa. Professor, caso de processo administrativo. 3 casos. É muito fácil. Aqui são 6. Nessa altura do campeonato, você já deve saber quais são essas penas. Foi uma aula específica por isso. Quais são as penas? Vamos lá, igual papagaio. Vamos lá. Isso. Primeiro, repreensão. Segundo, suspensão. Terceiro, multa. Quarto, demissão. Quinto, demissão a bem do serviço público. Tá certo? E, finalmente, cassação de aposentadoria e disponibilidade. São as 6 penas. Então, as outras 3, que é do processo administrativo, quando o ato infracional lá do sujeito implicar na pena de demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria e disponibilidade, ele vai ser, a administração pública vai utilizar o processo administrativo. Bacana? Fechou, pronto. Professor, última consideração. A Constituição de 1988 trouxe claramente lá no seu artigo 5º e nos seus incisos, né, o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ou seja, todos os acusados têm o direito, a garantia de se defender e de contradizer. Direito ao contraditório e à ampla defesa. Pronto, ou seja, em consonância de acordo com a Constituição. Bacana? Fechou? Legal. Vocês têm que lembrarem que esse título número 8, que é dos procedimentos disciplinares, ele está muito ligado lá ao título número 5, em especial o artigo 251. As penas disciplinares são 6. 1. Repreensão, suspensão, multa, demissão, 5 casos, demissão a bem do serviço público, 3 hipóteses, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Então são aí 6 casos. Bacana? Fechou. Vamos para o artigo 269. Olha só a importância do artigo 269. Será instaurada a sindicância quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de repreensão, suspensão ou multa. Pronto, está aí que eu disse para vocês. Então, o procedimento disciplinar de sindicância será utilizada nos casos de repreensão, suspensão e multa. Poxa vida, professor, é fácil, fica fácil estudar assim, mas rapaz, é fácil, tá certo? Então tá aí para vocês aí, esse caso aí. Fechou, galera? E o artigo 270? O 270 vai ser o seguinte, cara, coloca na sua cabeça. O 269, nós temos quantos procedimentos disciplinares? 2, sindicância e processo administrativo. O 269 tratou das situações que serão utilizadas a sindicância. E o 270? Exatamente, o 270 vai tratar do processo administrativo. E você já matou. Nós somos 6 casos, 3 é de sindicância e outros 3 de processo administrativo. Olha como você já sabe aí, sem ler o artiguinho, né? Vamos ler, ó. Será obrigatório o processo administrativo quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de demissão, demissão a bem do serviço público e a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Gente, as questões não são difíceis. As questões não são difíceis do Estatuto do Servidor. Você tem que saber essas pegadinhas, tá certo? Bacana, só para provar, ó, demissão a bem do serviço público e a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Fechou, tem que saber? Tem que saber. Finalmente, o último artiguinho dessa aula, que é das disposições gerais, na próxima aula a gente vai tratar da sindicância, é o 271, diz o seguinte: os procedimentos disciplinares punitivos serão realizados pela Procuradoria-Geral do Estado e presididos pelo Procurador do Estado confirmado na carreira. Então tá aí para vocês aí, ó. Ok? Então olha só, primeira coisa, 2 informações.
qual é o local que vai correr os processos administrativos, os procedimentos disciplinares? Os procedimentos disciplinares, está aqui no artigo 271, serão realizados pela Procuradoria Geral do Estado, onde ficam os advogados do Estado. Está aí. Pronto, é o local. O professor examinador pode querer saber isso? Claro que pode. Ele vai falar para você que é lá no órgão que você vai tomar posse, mas não é, na Procuradoria Geral do Estado. Detalhe, presididos, porque você tem a presidência, secretário, tem os cargos que compõem essa comissão. O presidente não pode ser procurador em estágio probatório, por exemplo. Por quê? Porque a lei fez questão, procurador do Estado confirmado na carreira, ou seja, que ele já conseguiu a sua estabilidade. Então, ele é somente servidor de carreira, tá certo? Que tem a sua estabilidade já alcançada, que poderá presidir a comissão de procedimento disciplinar, que é de uma sindicância, né? Sindicância ou processo administrativo. Professor, eu estou ficando craque desse sujeito. Pô, pronto, tá aí. Muito fácil, né? Fácil aí. É claro que você tem que fazer seu resumo e você tem aí que fazer a sua fixação de conteúdo. Fechou. Só para recordar, então as penalidades. Repreensão, caso de sindicância. Suspensão, caso de sindicância. Multa, caso de sindicância. Demissão, processo administrativo. Nas 5 hipóteses previstas, processo administrativo. Demissão a bem do serviço público, processo administrativo, 13 casos. E, finalmente, a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, também processo administrativo. Bacana, galera? Fechou, né? E vamos encerrar essa nossa aula curtinha, mas bastante produtiva. E se Deus quiser, dessa aula curtinha aí vai fazer uma questão de prova, né? Já pensou que coisa interessante? Com 20 minutos você consegue matar uma questão de prova? Isso é um diferencial. Aqui um cara que eu sou fã, Padre Fábio de Mello. Sou fã desse cara. Quanto mais eu tenho Deus, mais eu preciso ter. Poxa, que é isso, hein, cara? Quanto mais eu tenho Deus, mais eu preciso ter. Sabe as palavras verdadeiras, né? Quanto mais eu tenho Deus, mais eu preciso ter. Um forte abraço, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Clique like.